Voltamos, gente, para esse bate-papo muito gostoso que teremos hoje com o Mário. Ele que é presidente da ASAL, Associação dos Surdos de Alagoas, e trouxemos também a Gilmara, que é intérprete, Gilmara Farias, que vai nos ajudar nessa comunicação. Um detalhe, Gilmara é a esposa do Mário. Mário, como nasceu a ASAL? Quantos anos a ASAL está fazendo? Ela foi fundada em 1990, dia 6 de março, e agora completa 27 anos. Amanhã, no sábado, vai ter a festa em comemoração para a alegria dos surdos. 27 anos. É muito tempo, muita história. Que desafios vocês enfrentaram e enfrentam até hoje, Mário, para que a ASAL continue aí nessa atividade? É realmente muito difícil, muitos desafios. A falta de comunicação com a sociedade inteira, praticamente, é muito complicada. Mas a gente agradece que há 27 anos atrás, as famílias desses surdos lutaram para que hoje muitos surdos fossem profissionais também e pudessem vencer um pouco desses desafios. Ainda não conseguiu vencer tudo, mas é um processo. Quantos anos o Mário está na ASAL? 15 anos. Ele tinha uns 15 anos, mais ou menos, de idade. Quando foi o primeiro contato com a Libras, foram surdos que começaram a encontrar ele e dali começaram a levar para a ASAL. E aí ele disse assim, aqui é que eu gosto de ficar. Os surdos começaram a me ensinar a língua de sinais e eu comecei a adquirir a língua a partir dos 15 anos, praticamente. Assim, foi onde eu comecei a ter uma identidade surda. Ah, que bom. Então, Mário, me explica, você conheceu Libras na ASAL. A sua surdez é de nascença. E o que é que vocês fazem? Qual é o trabalho que a ASAL faz nessa comunidade surda? Na comunidade surda, então, precisa sempre estimular o desenvolvimento, levar mais conhecimento, informação. A pessoa que ouve tem sua cultura de ouvinte, tem os desfiles, tem outros eventos, e o surdo ele precisa perceber que ele também pode fazer as mesmas coisas. Então, a gente estimula a comunidade a ver isso também. Às vezes a pessoa está ali, um ouvinte, e tem um filho que é surdo. E às vezes o próprio surdo tem outro filho que é surdo. E ele precisa ver como está a sociedade, ver a igualdade e não a desigualdade. Ali como estímulo também para desenvolver e crescer de forma melhor, sabendo ainda que os desafios e as dificuldades são grandes. Muito bem. E esse contato com a Libras, na ASAL, como é que aconteceu isso? E a surdez dele, Gilmar? A mãe dele estava gestante e ela quase que ia caindo e o susto pode ter afetado ele porque já estava todo formado. Ele não teve nenhuma doença, não teve rubéola, meningite, nada, mas aí aconteceu ele nascer surdo. Mário, e você acha que é mais fácil para você que já nasceu com a surdez e mesmo com os obstáculos de conviver com essa sociedade ouvinte, mas é mais fácil encarar essas diferenças do que uma pessoa que adquire a surdez já com mais idade? Ou qual a tua opinião nesse sentido? É mais ou menos igual, eu considero. Não tem essa questão de eu nasci surdo e o outro nasceu ouvinte e aconteceu de perder a audição. Depende muito do sentimento de cada um, de como partiu, e as dificuldades começam para todos, desde cedo. É isso. Mas olha, gente, o Mário, ele tem uma formação uma escolar muito boa, ele já tem nível superior, se não me engano já tem pós-graduação nessa área não é isso? Então, assim, com certeza, no mundo dos ouvintes, ter uma escolarização maior já é uma dificuldade. Imagine nessa comunidade surda, que, claro, a gente não pode dividir o mundo entre surdos e ouvintes, mas já há esse distanciamento natural, né, pela falta de comunicação, pela dificuldade de comunicação. Imagine o que é fazer uma faculdade. Então, eu queria saber de você, Mário,
né? Como foi isso? Como surgiu essa vontade sua como foi a escolarização ao longo da sua vida e até você chegar na faculdade? Que curso você fez? Por que você escolheu esse curso? Eu escolhi ser professor de Libras, né? Eu quero estar com alunos sejam surdos, sejam ouvintes, foi o que eu escolhi para fazer da minha vida. Sim. Ele está falando assim, quando eu estudava, né, eu estudei supletivo, e aí eu ia passando dois séries, anos, eu ia fazendo supletivo até que eu terminei o meu ensino médio. Aí fui para Salvador, para a Universidade Federal de lá, fiz o vestibular, o primeiro Letras Libras, passei no vestibular e cursei a Universidade Aberta lá durante 4 anos. E depois em Arapiraca teve uma pós de Libras e eu iniciei lá também. E aí eu continuei, não paro não, eu continuo, eu quero mais e mais. Que bom, parabéns. Parabéns, Mário, você realmente faz a diferença. E eu imagino que quando criança, acredito que as pessoas tentaram que você se comunicasse com o português, através da oralização, vamos dizer assim. Não sei se com a leitura dos lábios ou fazer com que algum tratamento para que voltar a escutar, enfim, isso deve ter sido um grande desafio para você também. E aí hoje você vencer tudo isso e ser um professor de Libras e ajudar a outras pessoas surdas nessa comunicação. É isso mesmo? Está tudo certo. Porque no caso, ele coloca assim, a minha mãe me levou assim, para colocar um aparelho auditivo, era um outro que usava o maior, mas aquele não tinha um sentimento. Grande, né? Isso, um grande. E ele estava falando que ele não gostava muito daquele barulho, aquele som que aparecia ali. Ele gostava que tirasse aquilo ali. E a mãe insistiu ainda um pouco, mas ele não se sentia bem com aquilo. Ele escutava um som assim, mas não sabia o que era que estava sendo dito, não sabia se comunicar, aquilo dava dor de cabeça nele. Depois começaram a querer que ele fosse oralizado também ali, mas ele tem uma identidade surda e para ele isso tem um valor muito grande. E na comunidade surda tem muito surdo oralizado que convive com Libras, ou o inverso? O inverso tem que ter, né? Sim, dentro da comunidade tem. Tem aqueles surdos que são só usuários de Libras, tem aqueles surdos que são oralizados, tem aqueles surdos que têm um implante coclear, tem surdos que fazem comunicação total, tanto português quanto Libras, tem aqueles surdos que não sabem língua de sinais, só sabem o português, a oralização. Então tem todo tipo de surdo dentro da comunidade. Mas todo mundo convive, né? O importante é se comunicar. O importante é se comunicar, da forma que for, mas agora, claro, gente, Libras é a língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais, assim como o português, é a língua oficial do nosso país. Que há um grande equívoco, inclusive, na educação, que nos currículos escolares, desde criança, se ensina outra língua, uma língua estrangeira. Na maioria das vezes o inglês. Isso até o 2º grau enfim. Inclusive, muitas vezes a língua estrangeira é exigida para concursos, para contratação no trabalho. E nós não ensinamos às nossas crianças a Libra, a língua oficial do nosso país, para aprender a se comunicar com as pessoas que não conseguem se comunicar como nós através do português falado. Então, foi preciso uma lei, né? Quantos anos já tem Libras, a lei, Mário? 10436. A lei é 10436. Isso. E 10436, 2002. 2002, isso. De 2002. De 2002. A lei número 10436 de 2002. 2002 para 2016, não temos muito tempo, né, da oficialização da língua. Isso acontece no mundo inteiro, né? Cada país tem a sua língua e claro que tem as diferenças, assim como tem as nossas gírias, as nossas falas. Mas, Mário,
Para finalizar, a gente tem poucos minutos para acabar esse bloco, né? Nós temos ainda, continuamos falando sobre a ASAL e sobre a questão da Libras, mas eu queria saber de você, o que é que preciso, quer dizer, em que podemos avançar, quais os desafios para que a Libras seja realmente incluída no ensino desde as primeiras idades escolares, para que se torne, assim como é o português, verdadeiramente uma língua oficial no nosso país, porque hoje ela é no papel, mas a gente sabe que na prática ainda há uma grande construção. E para que você fale, né, sobre, faça suas considerações sobre o aniversário da ASAL. Então, a disciplina de Libras é algo que a gente deseja muito, e por isso a importância da escola bilíngue, para que as crianças possam ter a disciplina de Libras. É uma luta constante, às vezes a gente está chegando perto de conseguir a efetivação dela, aí parece que arquiva as coisas, aí a gente tira do arquivo e começa a luta novamente. Essa escola bilíngue vai poder dar identidade surda desde criança. A primeira língua do surdo é a língua de sinais e a segunda língua é o português. E acontece o inverso hoje, com a escola bilíngue não. E sobre amanhã, dia 18, vai ser comemorado a festa de 27 anos da ASAL. Não é só para surdos, são ouvintes, todos estão convidados para ter contato, para aprender a se comunicar, para se divertir junto, curtir um pouquinho do lazer, ter prazer em estar ali, fazer novos amigos. Então, pais, filhos, famílias, todos estejam lá para aprender também e ter contato com a gente, que isso aqui é importante. Mário, muito obrigada pela sua presença. É uma pena que nosso programa não é muito longo. Nós temos um segundo bloco. Nós vamos trazer a Anne, que é vice-presidente da ASAL, também para falar sobre o mesmo tema. Mas eu agradeço a sua participação. Vamos trazer você de volta, né, para conversar mais sobre a questão da Libras. E eu quero deixar aqui o meu parabéns, o meu orgulho de conhecer a ASAL. Nesses 27 anos, participarei de todas as comemorações ao longo do mês, mas eu quero dizer que é um orgulho aprender com vocês e, principalmente, fazer parte dessa luta pela inclusão de todas as pessoas com deficiência, em especial das pessoas surdas do nosso estado e do nosso país. Parabéns, ASAL, pelo trabalho maravilhoso, que é liderado pelo Mário e pela Aninha, que a gente conversa daqui a pouco no próximo bloco. Não saiam daí, a gente volta já.